Olá amigos, eu sou Robson Morelli, eu estou com vocês mais uma vez nesse Improvisados para falar um pouco dessa 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Uma rodada interessante, uma rodada que demitiu mais um treinador do campeonato. Isso mesmo, o Flamengo fez o serviço, ganhou de 4-1 do Corinthians lá no Rio de Janeiro, no Maracanã, lotado, bonito, 4-1, derrubou o técnico Fábio Carille. Fábio Carille não é mais treinador do Corinthians. Demorou para alguns torcedores, a torcida se manifestou semana passada, a torcida pediu a saída do Carille, mas ele foi bancado pelo presidente André Sanches, que desta vez não teve paciência, não esperou nem que a delegação voltasse do Rio de Janeiro para São Paulo para tomar a decisão. Depois do jogo, ele mesmo apareceu diante dos jornalistas e informou, respondendo uma ou outra pergunta, que Carille não era mais treinador do Corinthians. Carille nem apareceu para se explicar, não apareceu para falar nada da sua situação, de um time que não vence há 8 rodadas, de um time que cai, despenca na tabela do Campeonato Brasileiro e que tem a sua vaga na Libertadores ameaçada com tantas derrotas, com tantos resultados ruins. E o Flamengo, com esse 4-1, belíssimo resultado, manteve a sua pegada, manteve as boas apresentações. Bruno Henrique, autor de 3 gols, para mim é o principal jogador do campeonato. Eu sei que o Gabigol faz mais gols, o Gabigol é artilheiro da competição, o Gabigol tem um marketing pessoal muito mais forte, o Rio de Janeiro abraçou o Gabigol, mas para mim o Bruno Henrique é um jogador de maior destaque desse time e muito interessante. Ele fez 3 gols na vitória do Flamengo sobre o Corinthians e o Vitinho completou a goleada. Então, um dos resultados aí mais importantes da rodada. Eu vou passar para vocês aqui alguns jogos que aconteceram sábado e domingo para a gente falar um pouquinho deles. O Fortaleza empatou com o Atlético Mineiro 2-2, um jogo interessante, um jogo de 4 gols, mas um jogo que cada time somou só um pontinho e aí ficou ruim para os dois. O Palmeiras ainda no sábado fez 1-0 no Ceará, isso animou demais o torcedor do Palmeiras, porque a diferença até então para o Flamengo caiu para 5 pontos. Então o torcedor do Palmeiras aí tentando perseguir esse líder Flamengo, 5 pontos de diferença, mas como o Flamengo jogou no domingo, a diferença voltou para 8. Mas esse jogo no Allianz Parque, o Palmeiras ganhou de 1-0, somou 3 pontinhos, é bem verdade, mas tomou um suador imenso do Ceará. O goleiro Everton, por exemplo, pegou um pênalti do Ceará e fez pelo menos 2 ou 3 defesas assim de parar o trânsito, Foi comparado a São Marcos, o último bom goleiro aí, goleiro de história mesmo, né? Do Palmeiras. 1-0 para o Palmeiras, então foi um jogo aqui na casa do Palmeiras. Então o Palmeiras somou mais 3 pontinhos. Teve ainda Fluminense e Vasco, um jogo legal, 2 times bacanas do Rio de Janeiro, 2 times até iguais, né, que se equivalem, mas eles não saíram do 0-0. Foi ruim o resultado, mas o jogo não foi tão ruim assim. Os 2 times criaram e mereciam ter feito gols. Eu queria destacar aqui a boa partida do Ganso. A gente mete um pau demais no Ganso, mas nesse jogo, neste clássico, ele deu passes para gol, achou seus companheiros, mas infelizmente o Fluminense não saiu do 0. E o 0 também para o Vasco, 0-0, um resultado ruim. O São Paulo foi a Chapecó, enfrentou a Chapecoense, São Paulo que tinha o dever de ganhar da Chapecoense, que está lá embaixo no campeonato, e o São Paulo vinha de uma surra para o Palmeiras, 3-0 no clássico aí do meio da semana, mas o São Paulo se recuperou. O São Paulo fez 3-0, uma vitória importante, uma vitória que lhe assegura aí a 4ª posição no campeonato. 3-0, o último gol foi do Antony, legal. O garoto está sendo muito cobrado, né? Mas fez um gol bonito e o São Paulo volta a vencer. O Flamengo nós já falamos, 4-1 neste Corinthians. E ocasionou a queda do Carille. O Grêmio, teve o Grenal, né? Grenal, um dos últimos jogos do domingo, Grenal 2-0 no Internacional. Um passeio de bola também, né? Esse jogo foi no campo do Grêmio
O Internacional, desde que tocou de técnico, desde que demitiu o Helman, não se acertou mais na competição. E o Grêmio, com esta vitória, começa a fazer sombra para o São Paulo na quarta posição do campeonato. O Grêmio, que depois que foi eliminado da Libertadores, soma aí 3 vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro. Renato Gaúcho falou isso, né? Falou que agora ia apostar tudo na classificação para a Libertadores no Campeonato Brasileiro. Ele garantiu a vaga, né? E está hoje em 5º lugar, é bem provável que ele consiga. Ainda Atlético Paranaense 1, CSA 0. O Cruzeiro e Bahia, esses times também ficaram no 1-1, outro empate na competição. Cruzeiro que está fora da zona de rebaixamento, precisava da vitória, jogava em casa, mas ficou no 1-1, continua fora, mas ainda ameaçado do rebaixamento. E na Vila Belmiro, olha só, 4-1 do Santos em cima do Botafogo. Outro jogo legal, outro jogo bacana do Santos. O Santos é engraçado, né? Porque o Santos tem um problema com diretoria, com Sampaoli, com jogador afastado, com o Eva, né? O técnico a gente não sabe se vai ficar na Vila Belmiro ou não, mas parece que tudo isso fica do lado de fora do jogo, né? Não entra em campo. E o time ganhou de 4-1 do Botafogo, lembrando aquelas atuações legais que a gente viu do Santos no começo da temporada. E esse Botafogo, que ainda está ali na parte intermediária da tabela, é 14º com 33 pontos. Esse Botafogo é um time ameaçado de cair. A gente não está falando isso, mas olha só, Botafogo, Ceará e Cruzeiro, todos estão fora da zona de rebaixamento, mas todos com 33 pontos. E o primeiro dentro da zona de rebaixamento é o Fluminense com 31. Então 2 pontos separam esses 4 times aí. Todo mundo, no meu modo de ver, ameaçado de cair. E esse Botafogo não ganha. Terminando aqui a rodada, gente, o último jogo do domingo foi 2-0 para o Goiás em cima do Avaí. Esses gols demoraram para acontecer do Goiás, aconteceram no finalzinho do jogo. A torcida não desistiu do Goiás, empurrou o time até o final e o time reagiu, fez um gol de pênalti, depois veio logo o segundo e conseguiu essa vitória sobre o Avaí. Avaí que para mim já está aí fadado a disputar a Série B do Campeonato Brasileiro. Gabigol não jogou no Flamengo suspenso, mas continua artilheiro da competição com 20 gols. E o Bruno Henrique, que fez 3, tem 15 gols. Os 2 flamenguistas aí na ponta da tabela. Eu queria passar para vocês agora, gente, como ficou a tabela do Campeonato Brasileiro depois da 30ª rodada. Lembrando que só falta 8 rodadas, né, para o final da competição. O Flamengo cada vez mais perto de colocar a mão na taça. Flamengo líder com 71 pontos, Palmeiras em segundo lugar com 63, são 8 pontos que separam as duas equipes. O Santos se fortaleceu aí na terceira posição com 58 e o quarto colocado é o São Paulo com 52. Só lembrando que o Grêmio vem em quinto, muito perto do São Paulo, 2 pontos a menos, 50 pontos, e brigando aí por essa quarta posição. Eu queria falar ainda do Corinthians. O Corinthians com a derrota, com a demissão do Carille, com 8 partidas sem vencer, o Corinthians despenca na competição, era quarto colocado, hoje já é 8º colocado com 45 pontos. O Corinthians corre o risco de não conseguir a sua vaga na Libertadores para 2020 e também pode se beneficiar dessa vaga, né, da pré-Libertadores, caso o Flamengo conquiste a Libertadores desse ano, decide aí dia 23 contra o River Plate, e tem o Atlético Paranaense que também está na frente do Corinthians, é sexto, e já tem a vaga assegurada pela Copa do Brasil. Ganhou a Copa do Brasil, bem esse Atlético Paranaense. E lá na briga, lá embaixo, Cruzeiro fora, 16º com 33, eu já falei, e os 4 condenados aí depois da 30ª rodada, Fluminense, CSA, Chapecoense e Avaí. Avaí com 17, Chapecoense com 21 pontos. Eu acho que esses times já estão de malas prontas para a Série B do Campeonato Brasileiro. Gente, eu queria agora muito rapidamente só falar da 31ª rodada, dar para vocês quais são os jogos do meio de semana para que vocês fiquem aí atentos para a rodada. Agora a rodada de meio de semana e de fim de semana. Quarta-feira tem Corinthians e Fortaleza, Fortaleza do Rogério Ceni.
tem Atlético Mineiro e Goiás, tem Avaí e Santos, o Santos de novo contra um time da parte de baixo da tabela, Vasco e Palmeiras, Bahia e Chapecoense, Atlético Paranaense e Cruzeiro. E quinta-feira tem Ceará e Internacional que precisa reagir, né? São Paulo e Fluminense, jogo bom. É o Ganso enfrentando o São Paulo. Botafogo e Flamengo, mais uma dureza para esse Botafogo, hein? Pegar o líder do campeonato não vai ser fácil para esse Botafogo. E fecha na quinta-feira a rodada, Grêmio e CSA. É isso, esses são os jogos da 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mais uma vez eu queria pedir para vocês fazerem a inscrição no canal Improvisados na Área, aqui no YouTube, para que você tocasse o sininho para receber os nossos vídeos assim que eles ficarem prontos. É isso, gente. Valeu, um abraço a todos.